Anime de ação cinematográfico dando aula pra muito anime recente e toda semana eu me pergunto por que não tem mais gente falando sobre Ninja Kamui. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos à nossa terça Ninja da Vingança. Sexto episódio, não tem muita adesão pra votação de nome, vocês sabem que a gente precisa de um nome. Terça Ninja, Terça da Vingança ou Terça Kamui, que também sugeriram, é agora, se não decidir a gente fica sem nome, o que é muito triste. Bem, dia que comento Ninja Kamui com vocês, um anime original. Se você não tá sabendo, sim, é um anime que tá sendo feito do zero. A gente não sabe o que vai acontecer e eu falo toda semana sobre ele aqui. É um anime que tá sendo exibido semanalmente e no Brasil tá passando na Max. Pois então, o episódio 6, ele continuou na mesma pegada, toda a história de Higan, do seu ex-clã ninja, de 600 anos de história que se juntou à empresa Ausa de tecnologia e pelo que me parece, a história não tá sendo tão mirabolante quanto eu achava que podia ser. Calma, isso não é uma crítica. Mas eu tava talvez ultrapassando um pouquinho mais na minha imaginação pra falar de teorias. E esse episódio até que foi pelo caminho que eu até supus no vídeo anterior. Mas o mais óbvio, vamos dizer assim. No episódio anterior, Higan, o nosso protagonista, quase morre. E quando ele vai ser decapitado pelo seu próprio ex-melhor amigo, o que acontece? Vem uma daquelas ninjas da equipe de elite da Ausa com o seu ex-clã, agarra ele, faz uma explosão, o salva e consegue o tirar dali. O grande plot twist e segredo do episódio passado era quem era essa mulher e por que salvou ele. Para minha surpresa, a resposta não só foi aquela que talvez a maioria já tinha citado, inclusive eu na semana passada, mas todas as respostas vieram já nesse episódio. Emma, que até então a gente conhecia como uma agente do FBI, que tinha aparecido na lista que o Mike Morris do FBI viu, né, o parceiro dela, até onde a gente sabia, de pessoas associadas à própria Ausa como informantes, e ela realmente fazia parte disso tudo, não apenas como uma agente informante, mas como uma atuante, especialista em tecnologia e também ninja. Sim, Emma, ela era também uma ninja e a gente descobre nesse episódio, enquanto ela conversa com o Higan meio debilitado, que estava sendo curado por micro-robôs, já que ela é a mulher da tecnologia, que ela era amiga da mulher do Higan. Ela era amiga da Mari, que foi assassinada, e ela estava na casa do Higan com a Mari no dia que eles foram todos atacados. E ela foi o ninja ou a ninja que jogou umas agulhinhas que pegaram num lugar bem estratégico e de fato teve um close naquilo ali, né? Que a gente ficou pensando, será que tem a ver com ele ressuscitar? Mas eu achava que qualquer coisa que tinha o trazido de volta à vida tinha relação com o próprio Higan, mas não, tinha relação com a técnica secreta da Emma, se é que o seu nome é Emma, já que a gente nunca viu, segundo ela disse, sequer as suas verdadeiras feições. E aí que a gente descobre nesse episódio também que Ninja Kamui, o Kamui, vem dessa armadura mega moderna, quer dizer, armadura não é a palavra, como é que eles chamam? Exoesqueleto? Que a Emma estava fazendo dentro da Ausa, pegou, surrupiou no momento da sua fuga e estava finalizando para o Higan. Uma super resistente, a mais avançada, só que para conseguir sintonizar este exoesqueleto com o Higan, existiria uma sincronia de cérebro, cerebral mesmo, porque a conexão é gigantesca. Esse equipamento se adequaria com o portador de uma maneira tão absurda que eles precisam estar super sincronizados, isso leva um tempo. Então o que a gente vê nesse episódio é muito simples, curto, não tem muita narrativa, são apenas algumas explicações envolvendo Emma, certo flashback que traz a moral ninja do episódio através da visão da Mari no passado com o próprio Higan, que pelo que eu entendi em resumo fala sobre equilíbrio, ser fria como fogo e quente como gelo, é você saber estar equilibrado apesar da situação te inflamar e deixar com muita raiva, você esfria, ou não perder a paixão, as chamas quando você estiver numa situação também mais gelada, pacífica. E a explosão e luta no final, que com certeza é um grande ápice mostrando que eles conseguem sim fazer boas cenas de ação, lutas que têm diversas viradas, técnicas diversas, ângulos incríveis, agilidade, qualidade, precisão, emoção, tudo muito bem montado para um resultado sensacional. Quando eu falo que é um anime que mostra nas cenas de ação que é cinema, não é porque vai ser, nossa, a melhor direção de arte do ano. Todos estudarão no futuro Ninja Kamui, não é isso.
A questão é que é um anime que vem de bases que existem em várias outras histórias, mesmo em Hollywood, filmes e animes também, mas conduz isso num estúdio, apesar de ser de um profissional muito bem gabaritado, iniciante, muito melhor que vários outros aí velhos de história. Mas tá, antes da gente chegar na ação, concluindo o que a gente descobriu com Emma e Regan, esta ninja, ela era amiga pessoal da Mari, desde quando eles todos estavam no clã, e a Emma permaneceu no clã ninja. Depois da fusão, Iden continuou trabalhando, inclusive, nos protótipos de tecnologia. A gente sabe que ela tem uma afinidade de conhecimento gigantesco nessa área, desde quando ela fingia que era agente do FBI apenas. E ela sempre esteve em contato com a Mari, inclusive na noite em que ela faleceu. Ela conversava em segredo com a Mari, o próprio marido dela, Regan, não sabia disso, até porque, como a gente também descobriu, o contato com essas pessoas, a amizade dentro do próprio clã já nunca foi permitido, muito menos incentivado. Depois que eles saem, fogem, são exilados, muito menos, né? Não dava, não podia falar, só que ela continuou. E ela só soube do ataque à família do Regan e da Mari nos últimos momentos, e quando ela chegou, Mari e o filho já estavam mortos. Porque esse é um questionamento que o Regan faz quando descobre que ela estava lá e que ela o salvou, que é: por que você me salvou? Você ainda me condenou a viver nessa vida sem a minha família, sendo que a prioridade era eles. Ela precisa dar um choquezinho, botar ele pra dormir e começar a conexão com o exoesqueleto dele, porque ele tava ficando fora de si com raiva dela. Toda a explicação vem no finalzinho da luta dela com um cara baixinho, nojento, que eu detesto. Eu acho que ele é um ninja que tanto faz pras regras, condutas ninja, ele só gosta de matar e é isso. Quando acaba a luta, que a gente ainda vai comentar em maiores detalhes, no momento que parece ser da morte dela, ela começa a passar todas essas informações para o subconsciente do Regan, que ainda estava se conectando com todo o equipamento que ela preparou para ele. E é tenso, né? Porque a gente vê que ela não tem necessariamente um apego com ele, mas ela respeitava a imagem da Mari, a amizade que ela teve com ela e o desejo, acima de tudo, da Mari de manter o Regan vivo. Ela diz: é essa a mensagem que a Mari deixou pra você? Sobreviva. E em respeito a isso, eu estive de olho em você o tempo todo. A associação, a AUSA, o clã, eles estavam achando que o Regan tinha uma técnica secreta que o fazia reviver, e não importasse como atacassem ele, ele continuaria revivendo. Por isso, ela foi uma das responsáveis por ficar observando ele, se aproximar inclusive através do FBI, passar informações. Só que como cada técnica ninja é secreta de todo mundo, a não ser quem já foi descoberto, a dela também era secreta. E pelo que ela explicou, existem 2 pontos vitais que, quando perfurados, como ela perfurou lá na casa do Regan no ataque que eles sofreram, ele poderia passar por esse estado de morto e voltar à vida de repente. Ela não teve tempo de fazer isso com os outros da família, com ele sim. Só que uma vez feito isso, esses 2 pontos se fechariam e ele não poderia mais ser revivido com essa técnica. Ela tinha aquele jeito simpática, fofa, como a Emma da agente do FBI, mas ela não era assim. Quando a gente vê ela falando com o Regan, dentro do que a gente descobre que, de novo, é um transporte laboratório, era um caminhão nesse caso, dirigindo sozinho, ela é maravilhosa na tecnologia, ela tá seca, fria, concentrada, muito ciente do que ela precisa fazer, dos perigos, da armadilha que ela deixou para uns, e depois com o ataque que veio de outro. Aí que a gente entra na batalha, ela consegue virar o caminhão para derrubar o ninja baixinho insuportável, e ela consegue colocar o seu próprio equipamento e vai lutar. A gente vê que o equipamento deles, eles têm um número que vai vencendo, né, vai caindo ao longo da batalha, como se fosse uma energia que fosse esgotando. Então, tanto dele quanto dela, à medida que eles vão lutando, vai caindo essa energia. E a luta deles parece muito equilibrada no começo. Ela consegue contra-golpear, ela consegue deixar ele em maus lençóis, por mais que o equipamento dele pareça ter recebido um boost de uma peça a mais. Ele tem esse sangue nos olhos, essa vontade de matar, e ela estivesse ali mais numa posição de defesa e para ganhar tempo, para que o Regan se juntasse ao seu equipamento e virasse o ninja Kamui. Ainda assim, ela consegue uma sobrevida muito boa. Eu cheguei a acreditar que ela ia conseguir se manter muito tranquila até ele chegar na conexão. Só que ela olhava 10% apenas de conexão. De repente, quando ela estava num aperto, 40%.
E, de novo, toda essa sequência, somando trilha sonora e principalmente a parte visual, que não ficou borrada demais, poderia ser borrada por estética, não foi o caso, não ficou confusa, teve várias reviravoltas, que ela conseguiu ter uma técnica que confundiu os olhos do oponente, várias delas estavam ali ao redor dele, explosão pra cá, explosão pra lá, um cenário pequeno, mas muito bem explorado em todas as conduções e movimentações da luta. Aí que o cara cria uma explosão, que pelo que eu entendi é uma explosão de fato, mas que também juntou uma parte magnética, e isso fez com que ele desabilitasse a energia do próprio equipamento dela, porque do nada zerou, apagou. Pra mim, essa parte, talvez porque eu não entenda muito bem de tecnologia, ficou um pouco confusa. Se alguém quiser me explicar, eu super agradeço. Porque primeiro eu fiquei pensando assim, primeiro lá dentro, no laboratório caminhão, ela disse que precisava de um reator para fazer aquela armadura funcionar, e ela olha para a armadura dela, né, para o equipamento dela, e eu pensei, será que ela vai tirar dela essa fonte de energia e colocar para ele? E será que daí a energia dela esgotou muito rápido nesse momento porque ela estava despreparada para poder priorizar o Kamui? A outra coisa que eu pensei foi realmente uma falha elétrica que o cara conseguiu conduzir com aquele ataque muito específico em área que acabou atingindo ela mesma. Seja como for, aí sim ela não tinha o que fazer, porque nenhuma técnica ninja, nem do próprio Regan, como ela disse, conseguiria vencer esses equipamentos extremamente modernos. E aí, gente, é um show de horror. Totalmente ali equipada, então a gente não vê braço voando, tripas, nem nada muito gore, grotesco, mas a gente vê que ela tá sendo golpeada da forma mais terrível, como esse cara sempre faz com as suas vítimas, brincou o suficiente, e aí ele chuta, bate, acaba, quebra um pedaço do seu rosto só pra gente ver o olho já semicerrado, ela quase passando, essa mensagem consciente indo pro Regan explicando toda a história dela e como ela era mocinha nessa situação de alguma forma, mesmo que ela não se colocasse como tal, ela sangrando terrivelmente e a gente vê uma grande chama indo na sua direção, dando a entender que ela foi queimada assim. Eu acho muito difícil, até pelo tom dessa história que matou a família num instante do protagonista logo no começo, que de repente no outro episódio a gente veja ele passando na frente da Emma, bem no momento que tá chegando a chama e ele a salvou. Até porque eu acredito que essa mensagem foi no momento final, que ela tivesse já partindo, e justamente esse gatilho de que ele fez pela família dela e por ele, e ela tá indo embora, inflamou de alguma forma o cérebro ali, toda a alma do Regan e fez o processo de assimilação passar extremamente rápido, chegar no 100% e a gente encerrar com o Ninja Kamui full equipado, pronto pra lutar. E o próximo episódio, é claro que promete muita coisa legal. Eu acho que ela morreu, até pra gente linkar com o arco do Mike Morris, que aí vai passar por outra catarse. Ele acabou de ser colocado 100% como inimigo do FBI. Ele foi caçado, quase morto, passou 10 dias desacordado. Nesses 10 dias, ele foi cuidado pelo cara ex-funcionário da Alza, que usou seu dinheiro para pagar médico, que estava lá escondido na casa de uns ricões que não iam passar férias lá durante muito tempo. E ele o tempo todo pensava em expor aqueles nomes que eles viram na lista, né, de associados, espiões para a Alza, inclusive da própria Emma. Mas onde que eles iam conseguir computador? Ele lembra do Fusquinha da Emma, que estava numa espécie de oficina, pelo que a gente vê na sua memória. E ele tá o tempo todo, quando fala na Emma ou pensa na Emma, cabisbaixo, triste, e eu acho que ele receber essa informação de que na verdade ela era do bem e que ela salvou o Regan e tentou fazer muito mais do que isso e se sacrificou e eles nem puderam se despedir, essas várias tentativas de chamada para o celular dela que não foram atendidas, isso colidindo com o fato dela estar morta, eu acho que vai pesar muito mais. Mas a gente nunca pode duvidar, anime às vezes vem com umas reviravoltas bem padrãozão mesmo. Não vou exatamente reclamar se acontecer, mas eu acho que pro roteiro em si, para manter esse tom de Ninja Kamui que até então não tem medo de fazer as coisas acontecerem pro bem ou pro mal, eu acho que fica melhor, triste, dolorido, mas melhor se ela realmente tiver morrido nesse episódio aqui. Mas me conte você, o que você achou desse episódio, da luta final e da luta que promete acontecer no episódio que vem. Finalmente entendi, né, gente, o nome. Eu achava que já era um título que ele tinha como ninja. Não, agora que ele vai ter a armadura, a roupa eletrônica, exoesqueleto, não sei como chama, Kamui. E a gente tem muito ainda pra assistir, porque tá na metade da história. Eu já não acho que vai ter uma conspiração tão grande. Talvez a gente, de fato, descubra aquelas coisas que eu já chutei,
que o cara que era parte do clã ninja deu um golpe em cima do que era de fato líder, se juntou à empresa de tecnologia por interesse, e vão ter os outros ali tentando ir atrás do Regan, e talvez a gente descubra um pouco mais da relação do Regan e passado do próprio amigo dele, o Zai, coisas mais simples. Não acho que é uma história que tá pretendendo ser bem complexa, por isso que eu acho que manter essa camada de drama, de uma coisa mais pesada, que não tem medo de trabalhar nossos sentimentos mais profundos no entretenimento, acho que combina melhor com o que o anime tá apresentando até agora. Mas me fale o que você achou, dá o nome que você quer entre essas 3 opções, Terça Ninja, Terça Kamui, Terça da Vingança, que a gente precisa decidir. Vai, gente, é a vez mais demorada que a gente tá de votação. Espero você em todos os próximos vídeos. Se você chegou até agora, você quer ficar aqui, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like que me ajuda muito. Qualquer coisa que você comentar ajuda esse vídeo a ser mais compartilhado e este canal a crescer aos pouquinhos cada vez mais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.